Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, que é a lição de número 8, de 22 de agosto de 2021, que tem como título Naamã é curado da lepra, onde iremos estudar este próximo domingo. Naamã é curado da lepra. Texto áureo diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Glória seja dada ao Senhor. Eu já te peço já aos irmãos que continuem orando por nós. Se puder se inscrever aí, se inscreve no canal, compartilha e nos ajude em oração para que possamos continuar com esta obra. Somos carentes das orações dos santos. Glória a Deus. Vamos dar aquele giro tradicional. Não pode ficar tonto. Aqui. Meus irmãos, vamos falar sobre Naamã, sobre Eliseu, sobre Geazi e sobre o Senhor nosso Deus também, que tem intervenção aqui na vida do homem através do profeta. Vamos passar aqui para o nosso primeiro tópico, onde ele diz assim: Naamã, o chefe do exército sírio. É bom a gente lembrar que é sírio ou a Síria, não é a Síria, que a Síria já era Nínive, capital da Assíria. E aqui é Síria, que tem como sua capital Damasco. Ali existia um homem chamado, vamos ver aqui, chamado aqui Naamã. Naamã. Ok. Naamã. Naamã, ele era comandante do exército, ali no alto escalão, na Síria, no governo ali da Síria. Capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel diversas vezes. A Síria já era quanto mais em atacar Israel, inimiga de Israel diversas vezes. Naamã era comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias na batalha. Porém, ele era leproso, ou seja, Naamã, ele era um homem, na sua vida profissional, era um homem vitorioso. Naamã, ele era um homem vitorioso, porque ele sempre, quando ele estava ali à frente das batalhas, nós vimos aqui, que ele era um homem que trazia vitória para o seu povo, para o rei. Claro, o rei que não ia gostar de ter um comandante deste, um comandante que sabia guerrear, que sabia batalhar, que sabia armar estratégias para que o seu exército viesse sair com a vitória. E Naamã era o homem desse. Ele era, além de ele ser vitorioso, ele também era muito respeitado. Naamã, ele era muito respeitado. As pessoas respeitavam Naamã. As pessoas, quando olhavam para Naamã, não olhavam para Naamã como alguém ruim. Olhava até para Naamã como uma pessoa boa. E aqui traz a palavra do Senhor que ele era respeitado, que ele era admirado. Entretanto, ele era leproso. Naamã também, ele era vitorioso,
ele era respeitado diante da sua vida profissional. Agora, quando olhava para a vida pessoal de Naamã, ele era leproso. Naamã, ele era leproso. E a lepra de Naamã, nós não sabemos a procedência, porque existiam muitas lepras que eram provenientes também de pecado, provenientes de desobediência. A gente pode trazer a lembrança na época em que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, e Deus então fez com que eles ficassem leprosos. Então ali foi uma consequência de uma rebelião de Arão e Miriam, ficaram leprosos. Mas nós não sabemos o motivo da lepra de Naamã. Se era por motivo de pecado, não sei. Se era uma lepra que foi passada também de um para o outro, também não sei. Mas o que nós sabemos é que ele era leproso. E por Naamã ser leproso, Naamã, ele tinha a sua vida profissional, aqui, como eu botei isso aqui, ó, a vida profissional. Ele tinha a sua vida profissional vitoriosa. A vida profissional bem. Trabalhava, batalhava, ganhava. O homem que tinha chegado ao penúltimo escalão de hierarquia. O último seria o rei. Mas ele chega ali ao próximo ao rei. Então era o homem realizado, que as pessoas os respeitavam, que as pessoas o admiravam, ele era admirado pelos outros. Então Naamã, ele era um homem praticamente realizado profissionalmente. Essa é a minha visão. Ele era praticamente realizado. Era um homem que sabia trabalhar, que sabia batalhar, tinha sua família. Agora tinha algo na vida de Naamã que lhe perturbava, que era a lepra. E por ele ter esta lepra aqui, ele com certeza não era 100% realizado. Aí o que eu trago nos dias de hoje? Tem muita gente hoje que é um bom profissional. Tem muita gente hoje que chega até a cadeira do presidente. Tem muita gente hoje que chega assim no alto escalão. Tem muita gente que tem tudo na vida, que tem até muito respeito. Tem muita gente que tem até muita admiração. Tem muita gente que chegou no ápice da sua carreira profissional, realizado, mas, porém, é leproso. Mas leproso em que sentido? Tem muita gente que é vitorioso, tem muita gente que é respeitado, que é profissional, mas não vive a sua vida no pecado. Vive a sua vida no pecado. Aí o Senhor Jesus, ele traz o nosso entendimento, nos esclarecendo uma coisa. O que adianta você ser bom profissional, você ser vitorioso na sua vida aqui na terra, você ser muito respeitado, mas você viver no pecado? Ah, irmão, então será que é ruim ser respeitado? É ruim ser vitorioso? Alcançar o ápice profissional? Não. Fora de mim pensar nisso. Não. É louvável. Tem que ser assim mesmo. Tem que buscar coisas boas. Tem que dar bons exemplos. Tem que ser respeitado. Tem que ser honrado para as pessoas. Isso é ótimo. Isso é bom. Mas eu não posso ter isso tudo e não ter a minha salvação em Cristo. E não ter a minha salvação em Cristo. E viver uma vida no pecado. Tem muita gente hoje que tem isso aqui,
mas é leproso espiritualmente. São orgulhosos, soberbos, mas vive mergulhado no pecado. Mas o que eu trago com esse ensino? É que primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Jesus disse que as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui é bom, é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, ser vitorioso é bom. Isso aqui ser respeitado é bom, também é bom. Mas isso tudo aqui, ele é passageiro. Passageiro. Isso tudo aqui passa. Com um piscar de olhos a vida vai embora. E depois da vida terrena, quando isso passar? Onde é que eu vou passar? Onde vou passar a eternidade? Pronto, essa é uma pergunta. Onde vou passar a eternidade? Qual é o lugar que eu vou passar a eternidade? Se eu conquistei tudo isso aqui na terra, sim. E onde é que eu vou passar agora a eternidade? Qual foi o meu esforço para eu alcançar a eternidade? O que foi que eu fiz para eu alcançar a eternidade? Então, o que Naamã nos ensina? Que ele tinha tudo aquilo, mas ele era leproso. Mas eu posso ter tudo isso aqui também. Eu posso ser um bom profissional, posso ser vitorioso, posso ser respeitado. E eu posso também saber onde é que eu vou passar a vida eterna. Eu posso ter a minha salvação entregando a minha vida para Jesus. Depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu resolvi meu problema espiritual. A morte que estava reservada para mim, ela não é mais direcionada para mim, porque agora eu tenho Jesus, eu tenho a vida. Então, quando eu escolho Jesus, que o Senhor Jesus ele nos ensina que primeiro devemos buscar o reino de Deus. Quando eu escolho Jesus, eu escolho o reino de Deus. Eu agora tratei da minha vida espiritual. Onde é que eu vou passar a minha eternidade? Pronto, consegui? Consegui. Agora eu tenho que correr atrás disso aqui. Tenho que ser um bom profissional, tenho que ser vitorioso, tenho que ser respeitado. E esta lepra não vai mais existir em nossas vidas, que é a lepra do pecado. Nós continuaremos pecando? Sim, porque todo homem é pecador. Mas não podemos viver na prática do pecado. Aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que andam na direção do Espírito Santo, ele pode pecar. Mas João falou assim, ó, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado para com o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não vivemos na prática do pecado. Mas nós somos pecadores. E por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ok? Vou deixar isso aqui. Vamos agora. Naamã era leproso. Ele tinha tudo aquilo. Respeitado, vitorioso, bom profissional. Mas tinha isso que lhe incomodava. Vamos ver o próximo ponto. Mas infelizmente nos dias de hoje, esse pecado aqui, ó, não incomoda as pessoas vivem mergulhadas nele, dentro dele. Quanto mais peca, mais quer pecar. Infelizmente. Mas Naamã não estava contente com a sua lepra, não. Ele quis ser liberto desta lepra. E queira Deus que todos nós venhamos pensar assim, ser liberto desta lepra do pecado, para buscar a presença do Senhor. Vamos para o próximo ponto. Depois de Naamã, surge agora o subtópico 2, fala sobre a escrava. A escrava que ali uma das suas incursões de guerra contra Israel era natural que isso acontecesse. Aqueles vitoriosos levavam os bens, levavam muitas mulheres, levavam homens para fazer de escravo, e levavam crianças também para fazer de escravo. E dentre essas tinha uma escrava que Naamã, ele levou também ali de Israel e passou a fazer com que ela servisse ele ali na sua residência. Essa escrava, ela se tornou-se um agente de Deus. Ela chegou e disse para sua senhora, ora, esta passou a morar na sua casa e vendo o sofrimento do seu senhor,
sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava tornou-se um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem nossas condições, sempre haverá uma oportunidade de falarmos de Deus. Então, era ela, sendo escrava ali, ela sempre estava na presença de Deus. Mesmo longe, mas estava na presença de Deus. Mesmo longe de Jerusalém, estava na presença de Deus. Porque aquele período de adoração era ali em Jerusalém. Mas ela ia em terra estranha, mas ela servia a Deus. E ela mostrou a seu Senhor que existia um Deus lá que ele não conhecia. Um Deus em Israel. Vou botar aqui agora. Agora, Naamã vem a escrava. Escrava. Quem era a escrava? A escrava era uma mulher que vivia ali aos domínios de seu senhor, os domínios de Naamã, e esta mulher, ela cria em Deus, ela cria em Deus. Mesmo aquela mulher sendo escrava, mas ela demonstrava que existia um Deus em Israel, mesmo vivendo na escravidão. A gente não vê ali ela blasfemando, ela não blasfemava. Ela não blasfemava. Porque a gente não vê ali, pelo menos o que a Bíblia nos mostra, que ela não blasfemava de Deus. O que a Bíblia nos mostra é que ela falou para sua senhora que existia um Deus em Israel que poderia curar Naamã da sua lepra. Esse testemunho, ela não falou, tem um Deus que apesar de me deixar escrava, ele cura as pessoas. Não. Mesmo ela sendo escrava. Então, o seu estado, qual era o estado dela? Qual era o estado dela? Estado de escrava. Mas o estado dela não muda o conceito de Deus. Aonde eu estou, o que eu tenho, não muda o conceito de Deus. Então, o estado dela não mudava o conceito de Deus. Tem aquele hino que fala assim, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então, mesmo ela sendo escrava, mas Deus permanecia o mesmo. Mesmo ela vivendo em terra estranha, que ela não vivia em Israel, ela vivia na Síria, mas Deus permanecia o mesmo. Então não importa o estado que nós estamos, não importa o lugar que nós estamos, Deus permanece o mesmo. O que eu tenho que fazer? É fazer com que as misericórdias e a bondade de Deus cheguem na minha vida. Porque um dia eu posso estar nesta situação de escravo, mas outro dia Deus pode me dar a libertação. Um dia nós podemos estar com as correntes dos nossos pés, mas no outro dia Deus pode quebrar os grilhões e nos fazer andar de maneira vitoriosa. Então, o estado que o mundo está em calamidade, mas Deus não muda, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O estado que muitas pessoas se encontram no lamaçal do pecado, mas Deus é o mesmo, está pronto para perdoar os pecados da humanidade, se a humanidade se voltar para o Senhor e se arrepender dos seus pecados. Deus é o mesmo. Então, o meu estado que eu estou não muda quem Deus é.
Deus continua sendo Deus. E o que eu prefiro, o que eu preciso fazer é mudar a minha visão e a minha opinião, mudar o meu conceito e mudar os meus posicionamentos, para que esse estado que eu estou de escravo, eu possa alcançar a liberdade. Eu possa alcançar a liberdade. Aleluia. Eu preciso alcançar a liberdade. Eu que preciso de Deus. Não é Deus que precisa de mim. Eu sou criatura, Deus que é o Criador. Eu que sou servo, Deus que é o Senhor. Eu que sou filho, Deus que é o Pai. Eu que sou o adorador, Deus que é o adorado. Eu preciso entender isso. Mesmo que eu esteja em situação difícil, eu não posso deixar de acreditar que Deus é Deus. Mesmo em momento de escravidão, eu não posso deixar de acreditar que Deus é o mesmo e não muda. Glória a Jesus. Naamã, a escrava. Agora o terceiro subtópico fala sobre a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava que ela falou e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei Assírio então preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura do seu comandante, bem como enviou presentes também. O que o rei de Israel, ao saber que se tratava da visita de Naamã, ficou atemorizado, porque acreditava que aquilo ali podia ser um pretexto dos sírios para atacá-lo. Vamos lá. Naamã, mesmo leproso naquela situação, mas Naamã aqui, ele acreditou. Em Deus. Naamã, ele acreditou em Deus. Quando aquela mulher, aquela escrava, aquela jovem, ela deu aquele testemunho, Naamã, na mesma hora, ele falou, olha, eu vou acreditar, viu, que existe um Deus em Israel mesmo, e eu vou até lá. Eu vou até lá. Se existe um Deus que me cura desta lepra, eu quero ser curado, porque não adianta eu ter tudo e ser leproso. E ele foi até Israel, procurou o rei. O rei, então, temeroso. Aqui a gente vem, a caravana, ele procura quem? Naamã vai agora, procura o rei de Israel. Naamã, quando ele vai procurar o rei de Israel, o rei de Israel fica agora com temor. O rei de Israel agora passa a ficar com muito medo, pensando que seria um pretexto para atacar Israel. Atacar ali aquele povo. E Naamã, como era um grande soldado, tinha um grande... Depois que passou o rei, vem agora novamente Naamã. Ele vai, aqui já está no tópico 2, no tópico de número 2. Eliseu não se impressionou com Naamã vindo ali com seus servos. Ele então, para você ver a atitude dele como foi diferente, ele pergunta ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim saberá que há profeta em Israel. Então, a atitude do rei e a atitude de Naamã é diferente. A atitude do rei foi aquela de desespero, pensando que ia morrer, pensando que... Ou seja, ele já se considerava distante de Deus. E ele sabia que não tinha condição de ele fazer nada, é claro. Mas o profeta que ele fala, não, existe um Deus em Israel, sim. Existe um Deus em Israel, existe um Deus em Israel. E aqui também há profeta. Aí ele pede para receber. Ele pede para seu servo ir, ele não recebe. Ele pede para seu servo ir. E mandou o mensageiro da instrução para fazer, para ser curado, que era daquele mergulho, 7 mergulhos, aonde? Ali no Rio Jordão. Mas quando ele vai e o comandante ele recebe, Naamã recebe esta palavra,
que era para ele mergulhar ali, Naamã fica agora preocupado e pensando, preocupado não, ele fica pensando, por que mergulhar logo lá no Rio Jordão? Tem outros rios em Damasco, para mergulhar rios limpos? E por que eu tenho que mergulhar nesse rio aqui sujo? Naamã se equivocou logo, porque Naamã pensou logo que na hora ele ia pôr as mãos sobre ele, orar ao Senhor e ser curado. Ele pensou que ia ser assim. Ele levou muitos presentes para dar. Ele pensou, eu vou ganhar isso aqui com presente. E não foi assim com o homem de Deus. Subtópico 2, a decepção e cura de Naamã. Ele se decepcionou, mas mesmo assim existiu ali, agora aqui, Eliseu, né? Eliseu ele fala. Eliseu, o rei Naamã, ele vai até Eliseu. Eliseu então manda Naamã dar aquele mergulho. E depois que ele dá aqueles mergulhos, ele antes fica preocupado em não querer ir, não poderia ser um outro lugar melhor. Ele fica até parado até que um servo seu começa a dizer para ele, convencê-lo a ele fazer aquilo. Então essa ajuda de pessoas boas ao nosso redor. Ele poderia desistir, ele poderia não ir daqueles mergulhos, mas teve um servo dele que falou assim, meu senhor, vai, se fosse para fazer outra coisa o senhor não faria? Vai, faça, é por seu bem. Então ele queria o bem do seu senhor. Dá para ver que Naamã era um bom homem, ele queria o bem de Naamã. E ele fala, vai. Então essa ajuda parece que foi tão pequenininha, mas não foi não. Libertou Naamã de uma lepra para toda a vida, que estava já ali dentro dele, que já estava ali tomando seus corpos, o seu corpo. E aquela lepra, ela saiu, porque também aquele servo dele o ajudou. Vai, Senhor, faz isso, para o Senhor ser curado. E às vezes todos nós precisamos de um incentivo assim. Você também precisa de um incentivo assim. Então, vai, não desista não. Vai nessa sua força. Não olhe para trás. Siga em frente que é o alvo, siga em frente que é Jesus. E muitas vezes eu também preciso ouvir isso. Alguém dizer, vai, continua, persiste, não desiste não. Então, aquele homem ali, ele deu aquele estralo, vai Naamã, vai aquele incentivo. Você consegue. Ele não fez, desiste Naamã. Você não vai conseguir não. Acabou, não mergulha naquele rio sujo não. Tinha outros rios limpos, por que ele não mandou aquele rio sujo? Não vai não. Mas ele fez o contrário. Então precisamos de andar com pessoas que nos ajudem. E nós precisamos também ser agentes, ajudadores das pessoas. Ele vai. Deus ainda opera milagres no misticismo. Ele fez ali aqueles 7 mergulhos. Aí por que o número 7? Porque ele falou 7 vezes. E o número 7 a gente se considera um número da perfeição. E o 7 também, ali daquele 7 mergulho, lá em Gênesis 12 e em Levíticos 13, não, em Gênesis 12 não, em Levíticos 13, que traz aquela situação dos leprosos. E ali tinha momentos que ele precisava aspergir sobre os leprosos 7 vezes. Eles tinham que ficar separados 7 dias. Aí depois 7 dias o sacerdote ia lá, mas não tem nada a ver. É um número que Naamã resolveu ali, por intermédio do Senhor, falar que ele desce daquele 7 mergulho. Ele deu aquele 7 mergulho, porque daqui a pouco está muita gente pegando esse número 7, indo para a numerologia, queremos buscar misticismo, então não pode. Quem opera é Deus, o milagre quem faz é Deus. Poderia ser um mergulho, poderia ser 2, poderia ser 3. A prova de Deus foi 7, assim quis Deus 7, então depois de 7 ele ficou curado. Glória a Jesus. O outro tópico para concluir, Geazi atacado da lepra. Agora vem o outro aqui, que é Geazi. O que foi que aconteceu com Geazi? Geazi, ele era o servo. Geazi, ele era servo
do profeta, de Eliseu, e Geazi agora vê aqueles presentes, Eliseu rejeita os presentes. Eliseu não aceitou os presentes. Por que foi que Eliseu não aceitou os presentes? Porque Naamã precisava entender que o milagre quem fez foi Deus, não foi Eliseu. E Eliseu sabia disso, que o milagre quem fez foi Deus, não foi ele. Ele foi um canal usado por Deus para dar a cura àquele homem. Eliseu já entendia, olha, eu sou um canal. Eu não vendo oração, eu não vendo bênçãos, eu não vendo o que é de Deus. Eliseu tinha essa ideia, mas Naamã não pensou que não, você me curou, você agora vai receber presentes de Eliseu. Não, negativo, quem curou foi eu não. Quem curou foi Deus, não vou receber presente seu. Mas receba não. Não tem necessidade de eu receber presente não. O milagre que fez foi Deus. Mas Geazi não entendeu assim como Eliseu entendia, vivendo ali de junto de Eliseu. Geazi, então, ele corre atrás de Naamã para que Naamã desse ali aqueles presentes a ele. Naamã chega a dar alguns presentes. E Geazi já começa a mentir quando ele disse que foi Eliseu que mandou. Não foi Eliseu que mandou, não foi Eliseu que tinha mandado. Ele mente, recebe aqueles presentes de Naamã. Então, os seus olhos estavam voltados ali para o pecado, para a mentira. Naamã, ele deu aqueles presentes. Geazi aceitou aqueles presentes. Aí no subtópico de número 2, não venda a si mesmo as bênçãos de Deus, foi o que eu já disse aqui. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. O 3, a ganância de Geazi. Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu, mas Eliseu não quis. Por isso o jovem foi acometido da lepra que saiu diante do profeta branco como a neve. Então, no final dessa história, Geazi, ele sai leproso. Por que Geazi saiu leproso? Diante de toda essa história, diante do milagre que Deus fez na vida de Naamã, diante do milagre que ele viu o Senhor fazer, andando ali com Eliseu, mas ele ainda tinha algo no seu coração que precisava ser tirado. Este pecado da ganância. Tem muita gente que é ganancioso? Tem. Esse pecado da ganância precisava sair. E por isso que esta lepra agora, na vida ali de Geazi, foi uma lepra fruto do pecado. Como eu falei no início lá. Uma lepra fruto do pecado. Por isso que ele recebeu esta lepra naquele momento que ele foi ganancioso, cometeu o pecado, não se arrependeu e não disse a verdade para o profeta. E Deus já tinha revelado. Que Deus nos ajude e nos guarde. Que nós não venhamos ser atacados por esta lepra. A lepra do pecado. A lepra do egoísmo. Essa lepra da ganância. De vender as coisas de Deus. Que Deus nos guarde e nos ajude. Para que possamos fazer a vontade perfeita do Senhor. Porque a vontade de Deus ela é boa e perfeita e agradável. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Oremos uns pelos outros. Ore por nós. Somos carentes nas vossas orações. Que Deus abençoe. Até a próxima. Vá para a escola dominical. Contribua ali com o seu professor. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Não esqueça, não desista. Permanece firme. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.